Você já ouviu falar na maldição do Coringa? Um padrão assustador persegue atores que interpretam esse vilão. Desequilíbrio mental, acidentes, mortes, coincidência ou algo muito mais profundo? Por trás da maquiagem do sorriso sinistro pode estar escondida uma energia escura, capaz de destruir vidas reais. E hoje vocês vão descobrir porque o Coringa não é apenas um personagem. Ele é um símbolo, uma entidade, ou talvez até uma maldição. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá! Tudo começa nos anos 60 com César Romero, o primeiro a dar vida a Coringa nas telas, uma versão exagerada, cômica e colorida, mas com um clima estranho nos bastidores. Romero, um dos nomes mais conhecidos de sua época, se recusou a raspar o bigode para interpretar o personagem. A produção teve que aplicar maquiagem por cima dos pelos, mas a verdade é que aquilo era mais que uma exigência estética. Ele disse que não queria se apagar totalmente para o papel, e segundo alguns relatos, Romero começou a mudar durante as gravações. Ficava irritado, impaciente, às vezes silencioso demais, como se o sorriso do personagem estivesse escondendo algo maior. Da diversão infantil a desconforto silencioso, e foi assim que o primeiro Coringa pode ter plantado uma possível semente de um padrão. Na década de 1989, o personagem volta às telas com Jack, um dos maiores atores de Hollywood, reconhecido pela sua intensidade em cena. E foi exatamente essa intensidade que começou a preocupar as pessoas que andavam por perto dele, porque, as pessoas começaram a notar que ele estava incorporando o Coringa. Ele estava levando pro lado pessoal, né? E Jack dizia ter sonhos estranhos, dificuldades para dormir e uma sensação constante de estar sendo observado pelo próprio personagem. Em entrevista ele disse, o Coringa não sai da minha cabeça, mesmo quando eu vou para casa, e que ele daria um aviso para um colega que iria interpretar o vilão, dizendo, não entra nessa. Esse aviso foi dado antes de uns momentos mais sombrios do cinema. Foi um ponto de virada para todo mundo começar a desconfiar do que estava acontecendo, que estava esquisito aí, esses personagens aí. Realmente mexeu com o psicológico dele, né? Exatamente, a pior parte veio depois, né? Porque... Mas essa vamos deixar para a próxima. Porque o que aconteceu depois é muito pior e, não foi só uma coincidência, não. Em 2008, o mundo testemunhou uma das interpretações mais poderosas da história do cinema, mas também presenciou uma tragédia profunda. Heath Ledger foi escolhido para interpretar o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas ele não apenas atuou, ele mergulhou no personagem como ninguém jamais tinha feito antes. Para se transformar em um vilão, Heath se isolava em quarto de hotel durante semanas lá, e ele escrevia em um diário como se ele fosse o Coringa. Exatamente, ele escrevia lá frases aleatórias, sombrias, ele fazia uns desenhos macabros. Ele fazia umas coisas de louco lá, como se ele... ele fazia várias coisas, como se ele fosse realmente o Coringa. O cara entrou realmente de cabeça no personagem. Exatamente, só que isso também resultou em um processo mental nele que, piorou a cabeça dele toda. Ele ficou meio louco por esse personagem, né? Em declarações à mídia, Heath dizia estar lutando com insônia. Segundo ele, minha mente não para. Eu não consigo parar de pensar. O Coringa não sai de mim. Ele dormia apenas 2 horas por noite, para aguentar todas as filmagens e tudo. Só que isso foi cada vez piorando. Porque ele começou a tomar, analgésico, negócio para dormir. Ansiolítico. Vários remédios soníferos para tentar conseguir dormir, porque ele não estava conseguindo. Mas a combinação foi explosiva. Ambientes de filmagem relatavam que ele ficava entre o extremamente eufórico e o profundamente calado. Às vezes ficava sólido, olhando fixamente para um ponto, como se tivesse saído de si mesmo. Os bastidores relataram que ele era brilhante nas cenas, mas ele era muito frágil, fora das cenas. Ou seja, ele fazia uma cena lá mó impactante, mó coisa de doido, mó alegria, e do nada acabava sendo ele ficava com a... É bem triste, né, pra quem trabalhava junto com ele, de ver uma pessoa que faz um filme, né, muito bom, mas no lado pessoal, uma pessoa calada e... Ficou péssima, né? Bem estranho. Então, em 22 de janeiro de 2008, uma notícia abalou o mundo. Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. A autópsia confirmou intoxicação aguda por uma combinação de medicamentos controlados. Foi considerado uma morte acidental.
Mas para muitos não foi um acidente, e sim um preço. O preço de mergulhar de cabeça, onde os criadores não entendem até hoje o que aconteceu. Exatamente, então tipo, nem os caras que criaram o próprio Coringa estavam entendendo o que estava acontecendo. Heath Ledger recebeu o Oscar póstumo por sua performance como Coringa, mas o prêmio veio em volta em silêncio, lágrimas e sensação de que aquele papel tinha cobrado mais do que devia, a sua própria vida. A partir daí, uma expressão começou a circular entre bastidores de Hollywood, a maldição do Coringa. Exatamente, e isso era apenas o começo. O dele foi, tipo, para dar o início a essa maldição que todo mundo começou a falar. Depois da morte de Heath, o personagem Coringa ganhou uma nova aura. Não era mais só um vilão, era uma sombra, uma energia que parecia escolher seus personagens e cobrar um preço. E quando Jared Leto foi escalado para viver o Coringa em Esquadrão Suicida, muita gente se perguntou, ele conseguirá carregar esse peso? Mas ninguém imaginava o que viria. Jared decidiu viver como Coringa também fora das câmeras. Ele enviou ratazanas mortas para colegas de elenco, mandou camisinhas usadas, uma bala de revólver com um bilhete ameaçador, dizia estar entrando na mente do personagem. Em entrevista ele confessou, eu nunca vivi algo assim, me perdi e foi difícil sair. Então o cara tava entrando tão no personagem que ele começou a enviar as ratazanas pros outros, camisinha usada, tipo, bala de revólver escrito. Mano, o cara começou a incorporar na cabeça mesmo que ele era de fato o Coringa, né? Não, imagina os colegas recebendo isso, né? Achou que o cara tava de sacanagem, né? Também Acho cara, que tipo, né? ele tava meio zoando, né? Mas e quando chega a bala de revólver? Aí é pior ainda. Aí eu começava a ficar com medo dele, velho. Eu não ia fazer mais um negócio com ele, não. Se ele tava com a bala, ele tá com a arma. Vai saber, se ele tem coragem de mandar uma bala, ele tem coragem também de matar, né? Ah, eu não ia ficar perto desse cara aí não, velho. Mas a experiência parece ter cobrado um preço psicológico. Jared Leto evita falar sobre o papel. Quando questionado, ele desvia o assunto. E nas poucas vezes em que se abre, seu olhar vai longe, como se ainda ouvisse a risada do Coringa na cabeça. Então veio Joaquim Phoenix, um dos atores mais profundos de sua geração. Sua versão do Coringa não era um criminoso de história em quadrinho, era um humano quebrado pela sociedade e talvez quebrado por dentro. Para o papel, Joaquim perdeu cerca de 25 kg em pouco mais de 2 meses. Sua rotina era extremamente restrita. Ele dizia sentir constantes alucinações e uma extrema vontade de chorar sem motivo nenhum. O diretor do filme, Todd Phillips, disse que Joaquim tinha momentos de paralisia entre cenas. Ficava parado, mexia os dedos de forma obsessiva, ria sozinho e às vezes não respondia ao seu próprio nome. Em um documentário, foi revelado que ele precisou de sessões de terapia durante as filmagens. Ele mesmo admitiu. E ele falou também, né, que há algo perigoso nisso tudo. Tipo assim, há algo que você não pode controlar. Ou seja, ele tava sentindo que o negócio tava ficando doido, né? Ainda bem que ele começou a fazer essa terapia, né, durante as cenas pra... tentar acalmar ele, mas a maldição eu acho que tava vindo daquele jeito. O papel lhe rendeu um Oscar, mas o discurso de aceitação foi tenso, emocionado. Ele não sorriu, não celebrou, parecia cansado, como se ainda estivesse carregando o personagem nos ombros. O que tanto acontece com quem interpreta o Coringa? Tipo, o que será que dá uma transformação na pessoa? O que será que entra na pessoa? Que todo mundo fica marcado, intimidado, ou uns até mesmo se mata? É, mexe muito, né, com a cabeça dos atores na hora da atuação. É muito estranho, eu acho que eles entram, quer tipo, transmitir tão o Coringa que eles começam a incorporar o Coringa mesmo, começa a, sei lá, mano. Porque o Coringa ele tem que ser, né, um cara meio louco, que dá risada do nada. E aí eu acho que eles se entregam tanto que... acaba vivendo aquilo no pessoal dele, não separa de um filme para a vida pessoal. Eles meio que fica isso no dia a dia. Muito, muito esquisito. Muito estranho. E alguns psicólogos afirmam, quando a energia é tão forte, mas tão coletiva, ela começa a atuar na sua mente. Ou seja, tipo, quando a energia, quando você mergulha mesmo naquilo, você meio que vive aquilo 24 horas por dia. Outros falam em egrégoras, entidades energéticas geradas por milhões de pessoas que pensam, admiram, temem ou veneram um mesmo símbolo. E o Coringa é isso, um símbolo coletivo do caos, da dor, da loucura. A pergunta que fica é, o Coringa é um papel? Ou ele é algo mais intenso, uma entidade, um espírito que tá ali, meio que entra na vida das pessoas de forma contínua, sem parar. Não só nas imagens, nas filmagens, mas na vida cotidiana da pessoa. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários sua opinião.
A lista de incidentes não para de crescer. Não são apenas atores, são cinegrafistas, diretores, equipe de apoio, gente que desapareceu em silêncio após ter contato direto com o universo do Coringa. Acidentes graves nos sets de filmagem, cenas refeitas porque o ator passou dos limites, episódios de desmaios, ataques de pânico e até relato de pessoas que dizem ter tido sonhos estranhos durante a gravação. Mas o caso mais assustador aconteceu em 2012, no dia da estreia de Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Um jovem armado invade um cinema em Aurora, Colorado, durante a sessão. Ele matou 12 pessoas e deixou mais de 70 feridos. E quando ele foi pego, ele falou uma frase que deixou todo mundo impressionado. Ele disse: "Eu sou o Coringa." Ele estava com os cabelos tingidos de laranja, usava uma roupa escura e tinha um olhar vazio. A imprensa internacional não tinha dúvidas. O caos havia saído da ficção e entrado na vida real. A expressão maldição do Coringa foi selada a partir daí. Não era algo que acontecia só dentro da cena, mas é algo que estava acontecendo na vida real também. Exatamente, dentro e fora das telas, né? E muitos psicólogos afirmaram, né? Esses psicólogos de comportamento, eles falaram que tipo, o personagem tinha se tornado como se fosse uma espécie de... sei lá, como se fosse alguma pessoa que eles admiravam, tipo como se fosse um Robin Hood, que as pessoas começavam a querer ser aquilo. Vamos supor, você via aquilo, aí tipo, ficava induzido por aquilo. Queria ser igual. E queria ser igual àquilo. Aí começava a fazer aquilo na vida real. É uma loucura, né? Uma loucura. Segundo essa linha, o Coringa já seria mais que um papel. Seria uma consciência coletiva, alimentada pelo medo, pelo fascínio, pela repetição. Uma energia simbólica que vai contaminando a realidade aos poucos. Então a gente pergunta, esses incidentes são mesmo coincidências? Ou tipo assim, a gente tá lidando com alguma coisa muito mais forte que nem mesmo a gente entende? Algo sem explicação. Fica uma pergunta aí, porque se fosse com uma pessoa só, beleza. Se fosse com duas, tá começando a ficar estranho. Agora com todos os atores, é meio esquisito. Meio estranho. Até onde vai o poder de um personagem? E quando o roteiro termina, quem continua escrevendo a história? Aí, tá ligado? Lá no banheiro, lá, o cara escrevendo, aí ele para de escrever, a caneta continua escrevendo a história, sendo Coringa. Muito estranho, né? Sai fora, que Não medo. é normal, não. Até que ponto vale a pena mergulhar tão fundo na loucura para fazer arte? O Coringa é só um personagem ou é uma sombra que nos observa do outro lado da tela? E se essa maldição for um aviso de que existem coisas que não devem ser invocadas, nem mesmo interpretadas? Fica uma dúvida aí, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!